Mano, é muito engraçado como parece que o cérebro de geral tá derretendo, tá ligado? Eu dou aula na faculdade uma vez por semana pra uma galera que, como é que eu posso dizer? Tá em questões de vulnerabilidade social, assim, sabe? Pessoas que vêm da fase, aqui no Rio Grande do Sul, fase é o que a gente chama como se fosse um, um lugar pra menor infrator, assim, né? E tem uns que vêm da cadeia mesmo. E é engraçado ver como o cérebro da galera tá derretendo, mano. Tipo, parece que os caras não vê que eles estão saindo de um lugar que é muito ruim, tá ligado? Não que eles sejam pessoas, assim, ruins e tal. Porque quando eu dou aula pra ele, eu só vejo um monte de gurizada, sabe? Só gente que quer fazer arreada, tá ligado? E eles não são pessoas ruins de fato, sabe? Tu conversa com eles, tu vê que eles são pessoas muito legais, gente gentil de verdade. Mas tu vê que, mano, um exemplo assim de uma coisa que eu fiz, tipo, eu parei e lá a gente tá ensinando sobre informática básica, né, pra eles. E é basicamente a introdução à informática, ao computador, como que mexe, Word, Excel e PowerPoint, para que eles tenham alguma coisa para apresentar num currículo para alguma vaga de emprego, assim, né, nesse caso. E quando eu pedi para eles fazerem uma atividade que era só fazer uma pequena biografia sobre eles mesmos, tá ligado? Eles, mano, eles derreteram, velho. Ninguém sabia falar nada. Metade deles não sabia escrever o que era sobre si mesmo, sabe? E eu fiquei pensando nisso, isso me trouxe muito pra quem eu sou hoje, sabe? Porque a galera lá tem entre 19 e 20 anos. Eu tenho 22. Eu não sou alguém tão diferente da idade deles assim, sabe? Eu não sou tão velho assim. Mas eles me consideram como alguém muito mais velho, sabe? Não sei se é porque tenho essa cara meio de acabado, assim, sabe? Ou, sei lá. Mas eu acho que eles me consideram mais pelo jeito que eu falo mesmo. Pela autoridade que tem ali dentro da sala de aula. Porque se não fosse assim, provavelmente eles me considerassem só mais um parceiro. Porque eu converso com eles no jeito deles mesmo. E do jeito que eu converso com os meus amigos, sabe? Eu costumo botar bastante gíria, assim, tudo mais. Do jeito que eu converso normalmente, sabe? Normalmente, do jeito que eu converso é o jeito que eu costumo falar com eles. E quando eles dão essa reclamada, assim, tipo, eles pegam e falam, nossa, tipo, eu pedi pra eles fazerem 10 linhas. Ah, façam 10 linhas de uma mini biografia sobre vocês. E muitos deles não sabiam o que falar. Eu li a biografia de um e era tipo assim, ele falou exatamente, tipo, toda a vida dele em 8 linhas, sabe? E eu perguntei pra ele, tá, mas o que que tu faz no teu tempo livre, assim? Nossa, como se eu fosse o cara que fizesse muita coisa no tempo livre, né? Mas eu perguntava pra, tipo, o que que tu faz no tempo livre? Ele fala, sor, né? Sor, tu sabe, não sei o quê. Ah, pá, fico vendo uns videozinhos, jogando um Free Fire. E, mano, a galera não tem muito essa ideia, ela não vem essa necessidade de trabalhar, sabe? De fazer alguma coisa. Eles querem muito dinheiro. Tanto que os guris estavam querendo escamar lá um urubu do Pix lá no meio da aula. Eles queriam que eu ensinasse eles a programar uma plataforma fake de bet pra ganhar dinheiro, tá ligado? Então tu vê como que hoje em dia esse é o objetivo da sociedade brasileira hoje. Esse que é o objetivo do cidadão. Senão não é trabalhar realmente para ganhar o dinheiro. É querer escamar alguém. É querer poder clonar cartão e ganhar dinheiro sem precisar tirar a bunda do sofá. Tá ligado? Eu vejo muito isso nessa galera que é mais jovem, assim. Ah, vamos fazer um esquema de poder, não, a gente vai dar um golpe num banco aí e tal. A gente vai dar um golpe num velho. Ah, vamos pegar um cartão de um velho e aí vamos conseguir fazer um dinheiro. É engraçado como tudo isso parece ser algo tão motivador. Parece que libera uma explosão de dopamina na cabeça da galera. Saber que o dinheiro vai cair tão fácil na conta e a gente vai poder fazer os negócios e os velhos nunca vão descobrir. Como isso tem entrado dentro principalmente da escola. Porque eu lembro que quando eu era da escola, não tinha muitas essas coisas, cara. A gente sabia que não tinha dinheiro, a gente sabia que a gente tinha que estudar para ser alguém. Mesmo que na época da minha escola ainda era muito fácil tu não estudar, era muito fácil tu ser um cara mais malandro e sustentado pelos pais. Eu tinha um monte de colega que era assim, que eram os mesmos colegas que são iguais a esses alunos que eu dou aula hoje, sabe?
E mesmo eu sendo um cara CDF, assim, na época, era uma pessoa que não sei lá, não, talvez não era, não fazia tanta bagunça, eu não conseguia, de fato, ter um sucesso absurdo na vida. Tanto que o primeiro emprego que eu tive foi entregando panfleto, sabe? Eu entreguei panfleto e depois eu trabalhei de garçom de restaurante. Então eu nunca tive trabalho que me pagava um absurdo de dinheiro. E eu sempre me perguntava do porquê que eu, que estudava, né, que fazia esse tipo de coisa, que queria ter um futuro de verdade, era uma pessoa correta, uma pessoa que nunca roubou, sei lá, talvez nunca fez uma maldade pra alguém. Por que que parecia que pra mim dava sempre errado, né? Tava sempre nessa função de por que que eu tô sempre me dando mal, tá ligado? E esse resto da galera não tá se dando bem. Parece que quem faz o certo é quem tá errado, né? E o assunto que eu queria trazer aqui era realmente esse, de que parece que hoje em dia o errado é que é o certo. Tu tirar vantagem das pessoas é que é o certo. E isso não é uma coisa que vem de hoje, na realidade isso é uma coisa que já tá intrínseca no ser humano, mas no brasileiro muito mais, no brasileiro muito mais. Que nem a gente vê aquelas festas da galera do bolo, sabe? Aquela galera que a cidade faz um bolo enorme e o pessoal vai de balde, vai de pá pra pegar um negócio. São uns bichos total, tá ligado? A galera pega e vai reto pra fazer bagunça. Virou um acontecimento que não é mais simplesmente comemorar o aniversário da cidade. Não é realmente, tipo, pegar um pedaço de bolo, uma fatia de bolo cada um e levar para sua casa e cada um comemorar. Não, o negócio é fazer a bagunça e a sujeira. Tanto que na maioria das vezes, depois da metade do tempo ali que a galera tá pegando o bolo, já começa uma briga. Eles começam a atacar bolo um no outro. E isso mostra o quanto que a gente não se importa com a imagem de nada. A gente só quer fazer bagunça, entendeu? É um pequeno momento de adrenalina e de bagunça que faz com que a pessoa não perceba que aquilo que ela está fazendo é totalmente errado. Totalmente errado. Imagina uma prefeitura, uma cidade, faz um bolo enorme para que as pessoas venham ir pegar um pedaço de boa, tá ligado? Nem que seja um pedaço grande, pegar um pedaço de boa. Mas essa ideia de não querer sair perdendo, eu não posso sair perdendo. O que eu vou fazer se eu sair perdendo? Cara, pelo amor de Deus, é um bolo. É um pedaço de bolo, velho. E às vezes a gente tá assim, é o nosso pedaço de bolo. Eu preciso muito fazer isso. Às vezes não é um bolo propriamente dito, né? Às vezes é a nossa situação. Tipo assim, a gente tá numa situação, por exemplo, um lugar do ônibus. Cara, pelo amor de Deus, o que que vai influenciar se tu tá em pé ou se tu tá sentado? Tá vendo que tem uma senhora em pé? Pelo amor de Deus, que vantagem que tu quer tirar de alguém? Vocês vão chegar no lugar do mesmo jeito. Ah, mas eu tô cansado, então não sei o que. Cara, azar do teu cansaço. Ninguém tá nem aí pra tu estar cansado. Eu várias vezes já passei muito tempo em pé dentro do ônibus porque a pessoa colocou a sacola do lado do lado do banco pra ninguém sentar, mano. E daí, tá ligado? Cada um é responsável pelo que faz. E essa vontade de tirar vantagem dos outros é uma sensação assim que é meio que obrigação. Tu precisa se dar melhor que os outros. Tu não pode ficar de boa. Tu não pode ser largado pra trás. Tipo, a ideia é vencer. A ideia é vencer das pessoas, competir com as pessoas até ganhar, independente do que quanto isso custe, sabe? Porque não importa o quanto que vai custar pra ti, o que importa é que tu vai estar melhor que aquela pessoa. O que importa é deixar as pessoas com inveja. E trabalhando em casa hoje em dia, eu percebo que a vida é muito. E namorando também, tendo uma relação com a minha namorada e com as pessoas que eu converso, a vida é muito mais sobre perder. A vida é muito mais sobre não ganhar as discussões. Tu não é melhor quando tu ganha uma discussão, quando tu vence alguma coisa. Sabe, tu é muito mais ser humano quando tu ouve o assunto da pessoa e tu vê que provavelmente ela tá errada, mas que ela não vai enxergar, porque o sentimento que tem na cabeça dela é um que cega isso, sabe? Então é muito mais honroso, tu se torna uma pessoa muito melhor e muito mais tranquila, muito mais feliz quando tu aprende a perder as discussões, sabe? Quando tu aprende a não ser esse cara que precisa ganhar. Eu não preciso tirar vantagem de ninguém. No meu trabalho, eu trabalho com edição e eu não preciso tirar vantagem do cliente. O cliente tenta tirar vantagem de mim, sim, mas eu não preciso tirar vantagem do cliente, sabe? A gente precisa ser justo, sim, tudo bem, pagar o que a gente tem que pagar, receber o que a gente tem que receber justo, um salário justo, mas ninguém precisa passar por cima de ninguém, mano, sabe? E falando sobre esse trabalho, tá muito prostituído, assim, as coisas, né? Hoje em dia é muito barato tu ser um editor de vídeo, né? Que é barato pro cliente, né?
Porque pra nós é muito caro, mano. Tem que ter uma máquina da hora, tem que pagar o software, tem que. Mano, são muitas coisas e pra tu ter um fone bom já é caro. Então reclamar é muito fácil, né? Tu ficar parado assim e falar, ah, mas eu não vou fazer porque é muito caro e tal. Porque, mano, eu comecei no celular, velho. Tá ligado? Era difícil, mano. Não era fácil estar no celular. Depois eu fui pro notebook bem fraco. E hoje em dia eu tenho um computador mais ou menos. Então, mano, não adianta, assim, ó. Não existe aquele discurso quem quer consegue, quem quer dar um jeito. Isso não é a real. Mas o mínimo de esforço a gente tem que ter, sabe? E quando eu via os meus alunos lá reclamando que fazer uma mini biografia de 10 linhas era muito, eu fico pensando o que que vocês vão fazer no trabalho de vocês. E eu sempre tento passar pra eles essa mente, sabe? Essa mentalidade de que, cara, vocês têm que entender que a vida não perdoa, velho. Talvez vocês saibam disso. Já foram presos, já foram pra cadeia e tal. Mas vocês têm que entender que a vida não é essa barbada, mano. Vai chegar uma hora em que vocês vão estar só por vocês mesmos. Vai chegar uma hora que a gente vai estar só por nós mesmos. E eu sei muito bem disso, porque nos últimos meses, cara, não importa o quanto os teus pais te amem, não importa o quanto a tua família inteira te ame, não importa o quanto todo mundo goste de ti, ninguém vai pagar tuas contas, filho. Ninguém vai tirar o sentimento que tem na tua cabeça, ninguém vai tirar as coisas que tu pensa, teus pensamentos, só tu é responsável pelas coisas que tu faz, sabe? E quando a gente tenta afagar esse tipo de sentimento, quando tu se sente sozinho, tu vai ver um Instagram, ou quando tu tá triste e tu prefere comer um lanche do que realmente pensar naquilo que tá acontecendo, tudo que tu faz é só acumulando mais bosta dentro da tua cabeça. Quanto mais Instagram tu vê, quanto mais TikTok tu consome, quanto mais vídeo engraçado, tipo aqueles brain rot, tá ligado? Mano, você derrete o cérebro do cara, mano, literalmente, tá ligado? Porque o cérebro é um músculo, mano, eu vi isso cientificamente e eu era muito desacreditado disso. Mas eu vi e cientificamente o nosso cérebro ele fica atrofiado, porque literalmente tu não exercita ele pra nada. São coisas que tu não precisa ter nenhum esforço, sabe? É a dopamina rápida, que é muito costume as pessoas falar. Mas é realmente isso, é o iFood de sentimentos, tá ligado? É o iFood da felicidade, mano. Tu vai comer ali, vai te alimentar daquele pequeno vídeo ali, e depois que tu passar 2 vídeos pra baixo, tu não vai lembrar mais do que fez. E isso só destrói a nossa mente, e por isso que eu gosto de falar que o cérebro da gente tá derretendo, que a gente já almoça e dá meia hora, a gente não lembra nem, nem metade do que a gente comeu. Quantas vezes eu me peguei fazendo uma xícara de café depois de ter feito uma xícara de café? Porque eu esqueci que eu tinha começado a fazer. E eu fui fazer outra coisa, o café gelou e eu não tomei. E eu já não sabia mais se aquele café tava ali há 2 dias ou há meia hora, sabe? Por isso que o Instagram, não a plataforma em si não é uma desgraça. A plataforma em si não é o que faz. O TikTok não é um câncer em si por causa do que ele é, por causa do aplicativo, mas por causa do uso descontrolado das pessoas e de mim mesmo. Eu também me encaixo nisso. Porque durante muito tempo eu tava trabalhando aqui, simplesmente chegava uma notificação no meu celular e eu pegava e olhava e não conseguia desgrudar o olho enquanto eu não realmente me ligasse que eu tava há mais de meia hora olhando o negócio, sabe? Esse, essa fase de trabalhar em casa e morar sozinho é uma coisa muito perigosa, mano. Porque não tem ninguém pra te dizer, cara, tu tem que fazer, tu tem que parar, tem que ir pra isso, tem que ir pra outro lugar. Mas esse é um assunto pra outro vídeo.